O tempo está acabando. Eu tenho uma pergunta importante que eu preciso fazer para o senhor. O senhor é um dos estrategistas da campanha do presidente da República, está numa estratégia nas redes sociais. Recentemente teve essa reportagem do UOL que mostrou que 51 de 100 imóveis comprados por integrantes da família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Em valores atualizados, isso está mais ou menos quase 26 milhões de reais. O presidente e os filhos já disseram que houve uma confusão entre dinheiro vivo e moeda corrente nacional. Mas os repórteres fizeram uma nova matéria mostrando os detalhes. Tem lá um detalhamento, ministro. Em algumas escrituras tem um pagamento. Isso aqui foi parte em cheque, uma parte foi em dinheiro. Eu pergunto para o senhor, primeiro, né, são 26 milhões de reais. E os especialistas dizem que isso é inusual nesse montante. Que há aí uma suspeita de lavagem de dinheiro, de corrupção, ao caso da rachadinha. Aí eu pergunto para o senhor, primeiro, qual que é a origem dos 26 milhões? E se não é dinheiro vivo, ministro, por que os integrantes não apresentam a TED, o cheque administrativo? Por que não mata o caso apresentando essas provas, ministro? Você tocou no assunto que eu mais queria, Kennedy. Se tem um assunto que eu estou mergulhado, é esse. E vocês fizeram uma matéria que está confundindo a cabeça da população. Você mesmo reafirmou que o presidente tinha comprado 51 imóveis com dinheiro vivo. É mentira. Integrantes da família Bolsonaro. Mentira. Não, é mentira. Não chega a 10%, é 9% do que foi comprovado na segunda matéria, dos 26 milhões que tem dinheiro vivo. Dentro da matéria, tem dizendo que é dinheiro vivo, uma parte em cheque, uma parte em financiamento da Caixa, que em nenhum momento vocês destacam, uma parte que é pago em parcelamento, uma parte que é pago em cheque. Dos 51 imóveis, se você for em qualquer cartório... Espera aí, eu vou falar. Se vocês forem em qualquer cartório de 2019 para cá, Kennedy, você consegue saber o que foi pago em dinheiro, em cheque, em Pix, é separado. Até 2019, moeda corrente significa dinheiro vivo, TED, DOC, cheque, depósito, transferência, tudo. E vocês colocaram como se fosse tudo em dinheiro vivo. A matéria que foi feita depois mostra que teve parte em dinheiro vivo e não ultrapassa 10%, que significa que não ultrapassa 2,5 milhões dos 26 que o Lula está utilizando na TV. Olha que confusão foi criada. Os repórteres fizeram uma atualização monetária. Pega aí a compra do Lulinha, tá lá, R$ 1.001 pago em dinheiro, em moeda corrente. Nós não estamos entrevistando qualquer compra que foi paga por você ou por qualquer pessoa vai estar em moeda corrente. Aí vai entrevistar uma pessoa lá de 1993. Mas está lá, ministro, mas está lá o cheque, a TED. Assim, vamos dizer que a tese do senhor está correta. Não é tese, ministro. Não é tese. Nós nos conhecemos há muito tempo. Não é tese. Vamos dizer que a tese do senhor está correta. Dinheiro vivo é mentira. Mas a matéria não... Rapidinho, só para fazer um esclarecimento, a matéria não se baseia na expressão moeda corrente. Ela também tem outros termos que são colocados, como pagamento em dinheiro vivo. O ex-presidente Lula está usando a matéria do UOL. Dizendo que o presidente comprou... Não, ele está repetindo que o presidente comprou 51 imóveis, a família do presidente, em dinheiro vivo, que dava 26 milhões de reais corrigidos. Isso é mentira. Desses 51 imóveis, tem parte que foi pago em dinheiro vivo, que, provado até agora, dá 9% desse valor de 26 milhões. Mas então, digamos que esses 2 milhões... Na década de 90, Kennedy, ninguém usava dinheiro vivo. Qual é a origem desse dinheiro? Mas qual é a origem do dinheiro? Você tem que perguntar para o ex-cunhado do presidente, que tem a maior parte dos imóveis é dele. O último imóvel que o presidente comprou foi em 2012. Vocês querem colocar que o presidente é corrupto também, porque Lula está... depois do debate, está respondendo... Estamos ouvindo o senhor aqui. É uma reportagem do UOL. Eu sei. O que o Lula está fazendo na campanha é responsável... Eu tenho conversado muito com o UOL em relação a essa matéria. Porque essa é uma matéria que a gente gostaria que essa matéria fosse clara. Olha aqui, desses 51 imóveis, o UOL apurou até agora que X foi pago em dinheiro, X foi pago em cheque, X em transferência. Tem uma matéria que descreve isso, ministro. Não descreve. Você tem que ler a nota... Vou mandar para o senhor. Não, Kennedy, não está escrito pelo UOL, Kennedy. Você tem que entrar
dentro do que está escrito no cartório, da certificação do cartório, para você ver que é cheque e transferência. Tem um imóvel lá que foi dado uma entrada de... Tem imóvel, vários imóveis foi pago, um 3,3 mil reais em dinheiro, R$3.300, o outro R$4.800. Um tem lá de 800 mil que foi dado uma entrada de 60 mil em dinheiro e o resto o financiamento da Caixa. Mas você só vê que quando está dentro do material do cartório. E a família toda, o cunhado não é parente, pelo amor de Deus. Eu tenho duas irmãs que casaram com duas pessoas de João Pessoa, que eu adoro meus cunhados, mas se ele comprou um apartamento na década de 90, na década do ano 2000, em dinheiro, alguma coisa, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas ministro, imóveis comprados pelo Flávio Bolsonaro e pelo Carlos Bolsonaro. Tudo bem, então você tira os cunhados aí, né? Não faz aquele bolo todo, né? Não, mas peraí, mas ministro, o senhor está colocando ponto a ponto. Eu acho que a pergunta do Kennedy ela foi importante, inclusive para tentar esclarecer também a audiência, que acho que é o interesse do senhor. O senhor falou de cunhado, mas tem filho, tem várias pessoas envolvidas nesse processo. Não seria melhor o presidente da República, seus parentes mais próximos, como seus filhos, que são da política também, virem a público para poder revelar a origem dos recursos como uma forma de transparência total e falar, olha, a origem de todos os recursos que tem envolvimento da gente foi esse dinheiro aqui, saiu daqui, era salário daqui, era salário de lá. Ah, mas, poxa, isso não é uma invasão de privacidade? Pô, mas ele é presidente da República, ele é senador, deputado, não seria melhor? O Flávio faz 3 anos que ele tá nesse processo que teve ganho aí no Rio de Janeiro, no Tribunal de Janeiro, nesses dias, pouco tempo atrás. Então, ele vai ter que voltar ao mesmo tema que ele já respondeu juridicamente. Qual é o imóvel do presidente que está em questão? Porque não separa e pergunta ao presidente, presidente, esse imóvel, a gente conversou com o comprador de 1993, ele hoje tem 83 anos, ele lembra que lá em 1993 ele parece que recebeu em dinheiro. Esse dinheiro vem da onde? Aí a gente pergunta ao presidente, mas quando você fala em cunhado, ele nem tem relação com esse ex-cunhado. Se separou há 15 anos. Isso é uma coisa que está me dando trabalho, eu que estou me debruçando nesse tema. Eu fui ver que quase todo mundo, praticamente todas as empresas hoje, quando você adquire uma empresa, vai o PicPay foi vender a empresa por, sei lá, R$1 bilhão. É moeda corrente. E não foi dinheiro vivo. Então, eu fui entender que moeda corrente era dinheiro vivo depois da matéria do UOL, porque quando eu vi naquele primeiro momento, eu achava que moeda corrente era dinheiro vivo. Eu dormi aquela quinta-feira achando isso. Olha só, ministro, as corregedorias de justiça de São Paulo e do Rio, elas têm uma norma que obriga os cartórios a informar na escritura de compra e venda a forma de pagamento. Aí, 2019 para cá. Então, para informar, o UOL foi atrás de cada coisa dessa. O UOL foi atrás do documento. Kennedy, essa norma foi feita não só em São Paulo, no Brasil inteiro, de 2019 para cá. O último imóvel do presidente Jair Bolsonaro não foi durante o governo dele que ele comprou, foi em 2012. Era moeda corrente. Para o senhor é normal usar R$2 milhões, aceitando a tese do senhor, em dinheiro vivo? Ninguém faz isso, ministro. Para 30 pessoas, Kennedy. E desde a década de 90 para cá, ali tem transações, ali tem um compra, tem venda, tem recompra. Tem um cunhado, ex-cunhado que comprou, tem um que comprou, sei lá, 20 salas comerciais de R$10 mil lá no Vale do Paraíba. Se você tem que olhar para entender a matéria. Eu estou falando porque eu estudei. Esse é um tema que eu analisei e fiquei indignado. Eu gravei um vídeo em relação a isso. Eu acho que faltou um pode ser. Eu acho que faltou... Olha, também teve dinheiro nos 51, mas na totalidade não chegou a 10%. A gente conseguiu levantar aqui dos 26 milhões, está errado. O UOL vai corrigir, não são 26 milhões. O senhor acha que a gente faltou um meia-culpa nesse caso aí? Ministro, o senhor acha que a gente conseguiria, não sei, claro, isso não depende do senhor, é claro, mas o senhor acha que a gente conseguiria o compromisso, tanto do presidente quanto do seu núcleo familiar mais próximo, né, de vir a público e colocar, o senhor falou que o senador Flávio já falou, mas será que a gente conseguiria, eles aceitariam vir a público, então, e falar, olha, da parte que nos cabe, essa foi a origem dos recursos? O que ele mais quer é sentar com Lula para discutir corrupção, é o que o presidente mais quer. Não estou falando com o Lula. Vocês podem fazer um debate com ele só sobre isso.
para eles esclarecerem que ele vai e fica 5 horas conversando com o UOL. É o sonho da vida dele. Lula, mas a gente está ministro. Mesmo eleição. Como é que vocês querem discutir só um Bolsonaro se é Bolsonaro versus... Estamos fazendo uma entrevista com o senhor, ministro, e há um interesse público aí, o senhor é uma figura pública. E eu estou falando, Kennedy, ele tem interesse. Numa boa, ele tem interesse. Lógico que incomoda ele. Esse é um assunto que incomoda, óbvio que tem interesse. Então ele assume esse compromisso? Ele assume esse compromisso de trazer a origem do dinheiro? Um debate... Não, um debate do UOL entre o presidente Lula e o Bolsonaro para falar sobre esse tema. Eu assumo o compromisso que ele não, mas é uma indagação da reportagem do UOL. A gente pode... eu não posso responder pelo presidente. O que eu estou dizendo para vocês, se vocês começarem tudo que eu estou falando aqui, que eu estou levantando, que eu estou falando, se realmente a gente vir que isso está realmente, de fato, sendo feito, separando o joio do trigo, separando o que é dinheiro do que é cheque, do que é depósito, do que é transferência, do que é financiamento da Caixa ou de outros bancos, aí a gente chegar num valor e pedir para que a gente possa realmente pedir de fato para o ex-presidente Lula tirar a matéria que está equivocada, falando como se o presidente tivesse... mas aí é uma batalha, a campanha do Bolsonaro com a campanha do Lula, ministro. Aí é uma batalha, isso é uma fake news que ele está usando, Kennedy. Mas a gente não pode, no meio de uma eleição, ter uma fake news desse tamanho. Não é fake news, a reportagem trouxe os dados, ministro. A reportagem está correta. Eu estou falando, ela trouxe os dados detalhados. Ela não está detalhado. As pessoas que leram ficaram confusas. Parece que todos os 50 imóveis são pagos em dinheiro vivo. Ministro, aqui embaixo na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar, tem um link para a reportagem com ponto a ponto de cada compra, cada negociação, que explica exatamente de onde surgiram essas suspeitas. Não é? E qual é o valor total? Diego, qual é o valor total que está na reportagem? Quanto em valor total foi utilizado em dinheiro vivo? Eu quero que qualquer um dos três responda. Eu me dou de acordo com a reportagem, são quase 26 milhões de reais em valores atualizados em dinheiro vivo. É o que a reportagem apurou e sustenta. O UOL sustenta a informação. Você está 100% equivocado. O UOL sustenta a informação, ministro. O UOL está 100% equivocado. Ele coloca dos 51 imóveis, esse é o valor dos 51 imóveis na sua totalidade. Que dentro dos 50 imóveis tem pagamento de cheque, tem transferências, tem aqui. Se você quiser, eu leio um por um. Estão os 51 aqui. Eu tenho os 51 na minha mão. A reportagem também colocou lá. Não está na reportagem. A reportagem traz os dados. Escrituras. Não está escrito pela jornalista, nem pelo jornalista, nada que foi pago em cheque ou em transferência. Está escrito dinheiro vivo, 2 pontos. O UOL achou que tem dinheiro vivo porque teve uma entrada, pode ser espécie aqui, e papapá. E tem entrada de tanto, financiamento de 600 mil reais da Caixa, 2 cheques. E nada disso está especificado na matéria. Mas, então, o presidente não tem interesse de revelar a origem desse dinheiro? Se eu estou pedindo para que o UOL entre a fundo nesse tema e separe, o Kennedy acabou de me afirmar que é 26 milhões. Como é que a gente vai trazer o presidente para falar de um tema que está errado? Se eu estou garantindo aqui para você que isso não passa de 10%. O nosso levantamento de tudo que foi feito pelo UOL, do que tem até agora em dinheiro dos 50 imóveis, dá 9% disso dos 26 milhões. Então, desse percentual, ele consegue comprovar a origem do dinheiro? Vocês primeiro têm que pedir desculpa e falar que vocês erraram por 91%. A reportagem ela está bem feita, ministro. Mas, enfim, a gente não vai chegar a um denominador comum. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer. Não era para ter entrado nesse tema comigo, porque esse é um tema que eu estou estudando há 10 dias. Os repórteres trabalham nesse tema há 7 meses. Os repórteres trabalham nesse tema há 7 meses. A gente entende o processo, concordo com o Diego, que nesse momento a gente não vai chegar a um denominador comum, até porque tem também, né, são duas posições antagônicas. Eu acho importante mas o presidente, ministro, todos os candidatos. Mas o presidente, isso aí a gente aplaude, o Brasil aplaude. Se a gente mas se o presidente... Agora tudo é Bolsonaro. Assim, tudo é Bolsonaro. Presidente, o ministro, já chamei de presidente sem querer. Mas o presidente... Se o presidente e os filhos aceitassem, tipo,
conversar, para poder colocar em público esses dados, eu repito, desculpa a ladainha, mas seria bom para ele, inclusive para a candidatura, porque para mostrar, inclusive, falar assim, olha, para provar que essa apuração ela não está correta, apesar de 7 meses, debruçar, viagens, aquelas coisas, seria interessante que eles viessem a público e mostrassem a origem. Até porque a gente sabe que essa questão da origem dos recursos, né, é uma questão que vem assombrando a família há mais tempo. Houve várias outras denúncias que foram colocadas, depois foram rejeitadas. A gente sabe que é um processo longo, né? Então seria interessante que, se possível, né, esse processo, começou lá atrás com a história das rachadinhas, pudesse dar um fim. Aí ele coloca, na verdade, e expõe a origem desses recursos, né? Eu acho que é um apelo que não é só meu, não, mas é tudo jornalista. São 11 familiares. São quantos? 11 familiares. Cunhados, eu estou falando da parte que lhe cabe, do núcleo familiar. Que dá em torno de 30 anos para cá, estamos falando 2 milhões. A gente teve 52 milhões que foram achados em dinheiro vivo, 6 bilhões que foram devolvidos em dinheiro vivo, né, de delatores da Lava Jato, e a gente está discutindo só o presidente, a família do presidente da década de 90 para cá. Então, assim, tudo bem, vamos debater, mas a gente só vai debater Bolsonaro até o dia da eleição, é esse o intuito. A gente debateu durante tantos anos o Lula, ele até foi preso, né? Ele até foi preso, então a gente discutiu muito. Então, a eleição, ministra, também é um momento bom para a gente poder colocar em pratos limpos aquilo que está em aberto, né? Também. Mas enfim, a gente tem que colocar uma conversa mais balança, né? A gente tem que balancear tudo. Não dá para a gente ter um Brasil, num momento de Brasil dividido, e que a gente mostre só o lado bom de uma pessoa e só o lado ruim da outra. Mas a imprensa tem feito humanizando uma pessoa só porque ele é uma pessoa que realmente briga, né, tem uma postura mais agressiva assim, com a imprensa, com o sistema e tal. Vai todo mundo agora se unir para tentar mostrar que o Bolsonaro é uma pessoa que ele não é. Não, assim, tipo, eu acho que vale um pouco a gente ter um momento de serenidade, para que a gente possa deixar a população decidir, né? Viver a democracia, né? Mostrar todos os lados, mostrar o que Lula fez de bom, o que ele fez de ruim, o que Bolsonaro fez de bom, o que ele fez de ruim, o que Ciro fez de bom, de ruim, mostrar o que as senadoras fizeram no Senado e deixa a população ir às ruas aí no dia da eleição. Isso que é a nossa torcida. A gente tem muita confiança que, se a gente puder comparar governo, comparar corrupção, comparar o que foi feito entre um e outro, a gente vai ter um debate saudável, só que a gente fica sempre no tema Bolsonaro. A gente não sai dele. É natural, ele ocupa o cargo no momento, né? Como disse o Kennedy, acho que é natural que você... Mas tem o ex-presidente Lula, que é um candidato, né, que está disputando, que já foi presidente 2 vezes, que elegeu a Dilma 2 vezes, e que tem uma eleição, tem o Ciro Gomes, que já foi candidato algumas vezes, que também merecem, né, estar sendo objetos aí de que a imprensa aprecia aí as suas propostas, os seus defeitos, as suas qualidades. Eu acho que é importante, quando a gente vê um site, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, todos falando só sobre Bolsonaro. Parece que só existe Bolsonaro no Brasil. Tá ok. Espaço aberto para o presidente, se ele quiser falar e declarar a origem do dinheiro, o espaço aqui do UOL está aberto, como já esteve desde o início da reportagem, quando ele e o Palácio do Planalto não quiseram se manifestar. Ministro, nosso tempo ele não pode falar pelos cunhados, entendeu? Então, tem cunhado, tem ex-cunhado, aí você tem que separar só o presidente para ele falar. Você não pode querer que o presidente fale por cunhado, por ex-cunhado, por todo mundo. Não pode, não dá. Tá certo. E ministro, outra coisa, não estamos falando em corrupção do governo Bolsonaro, não tem esse tema, não tem esse assunto. Isso aí era um objeto do assunto, mas não tem. Obrigado pela entrevista, um abraço, uma ótima semana para o senhor. Valeu, obrigado a todos aí, valeu, um abraço. Valeu. Obrigado, Kennedy, também. Sakamoto continua aqui comigo mais um pouquinho. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo você tem acesso ao link dessa reportagem com um ponto a ponto que fala sobre a compra dos 51 imóveis com uso total ou parcial de dinheiro vivo, segundo apurou a reportagem de Juliana Dalpiva e Thiago Erdi aqui para o UOL. Bom, vamos lá, Sakamoto.